Olá pessoal, nos vemos aqui de novo, né? A gente estava conversando lá no outro vídeo sobre o segundo episódio, agora vamos conversar sobre o terceiro episódio. Se você acessou esse vídeo aqui primeiro e não viu o segundo, vai lá, assiste o segundo vídeo, depois volta aqui, ou se você quiser termina de assistir aqui, depois volta lá para ver o segundo episódio. Muito bom, muito interessante, mas agora a gente vai falar sobre o terceiro capítulo dessa saga, dessa jornada aí que nós estamos trilhando de Demolidor Renascido, segunda temporada. Mas antes da gente começar a falar, é claro que eu tô tentando fazer um resumo bem enxuto aqui, tá? Eu peço pra vocês, inscreva-se no canal, curta, comenta, compartilha, deixe nos comentários as sugestões, opiniões sobre a série, o que vocês estão achando. Fala aqui as especulações de vocês para o futuro da série, para o final, tá? Deixa tudo aqui, ajuda a gente nos comentários pra ajudar a impulsionar o nosso conteúdo do nosso canal também. E agora sim, vamos lá falar sobre o terceiro episódio de Demolidor Renascido, segunda temporada. Pessoal, então esse episódio, terceiro episódio, começa literalmente ligado ao segundo, ao final do segundo, porque no final do segundo a Karen captura um policial, um agente da Força Tarefa para obter informações. Só que ela fala pro Matt que ele tem alguma coisa diferente, porque ele está falando que na verdade ele está infiltrado, porque ele é uma das pessoas que querem fazer parte da resistência do Demolidor ou do Matt. Mas como que vai acreditar num cara desse? Claro que o Matt consegue ouvir a batida do coração dele e percebe que ele tá falando a verdade. Mas é claro que ele dá uma forçada ali e fala, eu vou te bater, depois vou te liberar pra saber se você vai prometer essas coisas que você tá cumprindo, de buscar informações e tudo mais. E simplesmente ele é liberado. Glenn está ainda alucinada por causa do Moose e ela tem a máscara do Moose. A gente descobre que ela tem a máscara dele ali e ela pega, ela já tá passando por aquelas alucinações e ainda tem um pertence dele, principalmente a máscara. Cara, é muita loucura. E logo depois a gente vê o encontro dela com a Kister, né? E elas começam a debater. É claro que a Glenn, ela tá muito revoltada com o Matt, porque ele mentia, ele sumia, ele desaparecia e ela não sabe que ele é o Demolidor. Da mesma forma, a Kister também se sente enganada por ele, traída de alguma forma pelo Matt. Mas ela não consegue aderir à perspectiva da Glenn, que é de apoiar o Fisk, porque o Fisk é antivigilante e a Glenn também é antivigilante. Ela é tão antivigilante que ela é a psiquiatra que colhe as informações, né? Ela faz os relatórios sobre o Dorkine, que é o espadachim. E é justamente no caso que a Kister está. E elas debatem ali um pouco e logo depois a Kister vai visitar o Dorkine lá na prisão, que é no porto, mais óbvio. A Kister, ela vai vendada, só que essa venda vai ser muito importante lá na frente. E por mais que aquilo inflijam as leis de proteção e de direito à defesa, eles não estão nem aí, até porque é uma polícia paralela do Fisk, né? Vai esperar o que dele? E quando ela começa a conversar com o Dorkine, ele diz que isso era necessário acontecer porque isso faz parte do show do Fisk. Ele precisa disso. Ele precisa da condenação do espadachim para mostrar pro mundo, para mostrar para Nova York que ele tem razão. Mas ele deixa claro que o Fisk só começou a perseguir ele porque ele negou a financiar o plano dele do porto. E por mais que a Kister diz que os promotores, né, a acusação não tem prova suficiente para provar que o Dorkine é o espadachim, ele diz, tá, mas eles não precisam disso. O que eles precisam é só condenar ele. E o julgamento acontece especificamente neste episódio. Como eu falei no outro vídeo, que a Karen, ela começa a ter uma postura um pouco mais enérgica nas suas ações e nas suas atitudes. Lá, ela sequestra um agente do Fisk. E aqui, ela diz que a ajuda do Franklin talvez seria bem-vinda se ele estiver vivo, porque ninguém sabe do paradeiro dele. E o Matt fica meio assim, né? Porque pro Matt não é sair matando todo mundo como o Justiceiro faz, mas ela já começou a cogitar essas possibilidades. E nisso, a governadora vai até o Wilson Fisk e ela está ali com os documentos, com os estatutos, memorando lá que a Karen enviou para ela, que é justamente um estatuto de Porto Livre. O Porto Livre, né, que faz o Fisk fazer o que quiser, trazer as armas dele contrabandeada. Porém, a governadora tem o direito de revogar isso. Mas é claro que o Fisk, né, não vai dar mole
mole nisso. Ele fala, não, pode olhar, tudo que eu faço, todas as minhas documentações estão tudo regularizado, estou fazendo tudo sobre a lei, tudo nos parâmetros da lei. A governadora, não tá aparecendo, né? Tudo tá meio assim bagunçado, é navio encalhado, é arma que ninguém sabe de onde que tá vindo, né? A governadora até fala, nossa, tava tudo bem, tava tudo bom. E as coisas que eu tava vendo que era ruim, eu tava meio que fazendo vista grossa, mas depois que esse navio com arma, com carga contrabandeada, afunda, a vista grossa acaba. E já que agora a governadora se mostra um pouco contra o Fisk, é hora do Bank e do Daniel fazer alguma coisa para tentar desmoralizar ela. E o Bank tem uma conversa com o Daniel sobre isso, que ele tem que arrumar uma forma de descobrir os podres dela, né? Porém, o Daniel descobre que ela não tem podre. Ela faz tudo certinha, ela não tem nada de errado. Lá na frente a gente vê ele conversando, eu acho, com o vice, com alguém ligado ao governo, e o cara fala, pô, até a vaga dela é certa, até na vaga ela é correta. Ela não tem nada de errado. Claro, mais uma vez aparece a Bibi Reporter lá fazendo um vídeo de sátira do Fisk sobre a prisão do espadachim, né? Colocando o Fisk como, olha, eu prendi ele justamente por causa disso, mas na verdade é desmoralizando o Fisk, mostrando que a prisão dele é infundada e inútil. Sou eu de novo, seu prefeito favorito, rei do crime, aqui pra fazer de Nova York um lugar melhor. Mas agora que o peguei, ele vai ter dificuldades para resolver seus problemas com a espada. Aí agora sim, chega um momento do julgamento. Eu acho estranho que no julgamento a juíza já entra tensa, já entra tomando os remédios ali, a gente vê que ela tá meio tonta, né? Ela não tá muito bem, tá com um pouco de mal-estar, até porque é um julgamento com muita pressão e que aquela decisão vai ser fundamental, principalmente pro Fisk. E é aquele clima de julgamento. O promotor ataca e a Kister defende. Por mais que foi dito que o Fisk perseguiu o Durkheim por causa do porto, por mais que a Kister disse que ela não recebeu todo o processo para analisar e preparar a defesa, porque enviaram para ela propositalmente para um e-mail desativado, mas a mídia toda já sabia, o veredito foi de culpado para o espadachim. Ele é culpado do crime de vigilância, vamos dizer assim. E pelas mortes também, que envolvia ali. Com essa sentença, o Fisk dá uma gargalhada de felicidade. Agora sim. E é claro que a Glenn estava ali assistindo tudo aquilo desconfortável, porque o relatório dela foi fundamental para a condenação dele, né? O relatório dela foi usada para tentar provar o Durkheim, ele se descontrola como qualquer vigilante. E que ele, né, não é tão certo da cabeça, vamos dizer assim. A gente vê até a Vanessa, depois conversando com ela na festa ali preparada pelo Fisk, que ela foi fundamental para essa condenação. E nessa mesma festa, a governadora, né, propõe um brinde para o Fisk. Coisa de politicagem. Por mais que ela não estava concordando com muitas coisas, ela faz um brinde ao Fisk, pelos serviços dele e pelo porto, né? Coisas que ela mesmo criticou ele. Já se encaminhando quase para o final do episódio, a gente vê a cargas contrabandeadas do Fisk lá no porto, né? Sendo manuseada, sendo transportada, tudo controlado pela força-tarefa. Mas o Matt vai até o escritório e se encontra com a Kister para buscar informações dela, porque ela esteve lá, ela acessou o interior, ela foi na prisão do porto e ele queria informações dela para ele poder entrar lá também, porque esse era o plano dela. Porém, ela foi vendada, não é verdade? E ela falou, poxa, eu não sei, eu não pude enxergar. E quem também não pode enxergar? Quem também não precisa de informações do que a gente pode ver? Ele. Então, as únicas informações que ela passou pra ele era de barulho, de goteira, barulho de cadeado, de portão, era tudo que ele queria, porque ele seguia pela sua audição apurada e não pelo que ele vê, porque ele não enxerga. Por isso ela falou, eu não vi nada. Ele falou, beleza, isso não é um problema pra mim. Aí o que acontece? Ele consegue entrar lá, luta com os policiais do Fisk, com a força-tarefa e liberta aqueles prisioneiros, inclusive o Durkheim, que tava lá também. E vários outros que foram presos, como a tia da Angela, o senhorzinho lá da mercearia, que teve a confusão. E obviamente que a força-tarefa aparece lá. E o que acontece? Luta. Aí chega mais policiais, mais agentes. O Durkheim e o Matt fazem o quê? Luta.
Ah, tem mais um pouquinho de luta também. A Angela aparece no porto pra ajudar, né? Ela se encontra com a Karen e diz que está ali pra poder ajudar, por mais que a Karen não queira, mas é a única opção que tem, né? É as únicas pessoas que tem pra ajudar. E eles conseguem libertar os prisioneiros, por mais que aconteça um tiroteio, eles conseguem colocar eles numa espécie de caveirão, vamos dizer assim, né? De um blindado e fogem com eles. E o Matt foge com a Karen. E no meio dessa fuga, o Fisk foi informado da invasão, das fugas, e ele teve a sacada, porque o Fisk nunca fica pra trás, assim como a Karen diz. Por mais que eles derrubem, ele consegue se levantar. E o Fisk diz, tranquilo, ó, tô de boa, a gente pode usar isso, você sabe o que fazer. Ou seja, o que eles fizeram? Aquela carga que estava sendo transportada por trabalhadores comuns, né? E que foi até hostilizada pela força-tarefa do Fisk, simplesmente foi explodida. A estratégia deles era o quê? Explodir tudo caso o Demolidor invadisse. Para quê? Para quê? Para acusar o Demolidor, porque esse é o objetivo dele, de desmoralizar os vigilantes. Então isso foi feito a favor dele. E no meio da fuga, o Matt ouve a explosão e ouve que os trabalhadores foram todos mortos por aquela explosão. Ah, meu Deus. Ele os matou. Ele matou todo mundo. E o que acontece? O episódio acaba. Pessoal, olha, vou te falar, esse episódio foi muito bom, foi muito eletrizante, né? O 2 e o 3, na verdade, parece que é um mesmo episódio, assim, é um episódio só, que foi dividido porque eles são totalmente continuação literal um do outro e um completa o outro, é perfeito, gostei demais. Cara, eu tô gostando demais, na verdade eu gosto do Demolidor, o primeiro episódio foi fantástico, a gente sabe que tem muitas pessoas ainda para aparecer e vamos esperar, né? Vamos esperar como que eles serão introduzidos nessa história aí. Eu tô muito ansioso agora pra semana que vem a gente assistir os próximos episódios, tá bom? E é isso, pessoal. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, as partes importantes. Se eu deixei passar alguma coisa importante, comenta aqui também, deixa a sua opinião, nos ajude, engaje este vídeo, engaje o nosso canal, ative as notificações aí, clicando no sininho, pra vocês semana que vem receberem. Quando eu fizer gameplay, se vocês quiserem aparecer também, chega aí pra gente conversar um pouquinho, tá bom? E é claro, pra vocês sempre estar aqui comunicando com a gente, participando do nosso canal, tá bom? Pessoal, a gente fica por aqui nesse terceiro episódio, mas semana que vem estaremos aqui firme e forte para falarmos dos próximos episódios, beleza? E é isso aí, eu agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Até o próximo vídeo e fui!